Vamos lá então, vamos estudar a lição da Escola Sabatina dos Jovens de domingo, dia 28 de setembro de 2025. Novas fronteiras. A geração de Josué chegou a um momento decisivo na história de Israel. Eles precisavam fazer uma escolha. Estavam prontos para seguir em frente pela fé, enfrentar os gigantes e entrar em um território totalmente desconhecido. A história registra nesse livro que é um convite a abandonar os medos e as dúvidas e tomar posse das bênçãos que Deus continua oferecendo. Depois de 40 anos cansativos de caminhada pelo deserto, Israel estava finalmente prestes a receber a herança que Deus havia prometido a Abraão. Mais de 400 anos antes, Josué foi um instrumento que o Senhor usou para torná-la realidade. Para entender que, de verdade, o livro de Josué é essencial para entender antes como começou a aliança entre Deus e Abraão. Lá no Jardim do Éden, Deus já havia revelado seu plano de salvar a humanidade caída por meio de um libertador que esmagaria a cabeça da serpente. Isso está em Gênesis 3, versículo 15. Geração após geração, o povo de Deus esperava a chegada desse descendente prometido. Quando apareceu a Abraão, Deus renovou essa promessa e o chamou para ser ancestral daquele que viria. Mas o plano de Deus não era apenas incluir Abraão na linhagem do Messias. Era muito mais que isso. A aliança também envolvia um território, uma região fértil e estratégica, situada exatamente na encruzilhada de 3 continentes: a África, a Ásia e a Europa. A promessa de uma grande descendência, somada a esse território tão bem localizado, indicava que a herança de Abraão seria extraordinária. Mas ao aceitar esse chamado, Abraão ainda precisava entender algo fundamental. Aceitar o chamado de Deus para transformar o mundo também significava aceitar que tudo aconteceria no tempo dele, do jeito dele e segundo a vontade dele. A história de Abraão lança luz sobre o livro de Josué e nos mostra o essencial: aprender a entregar tudo e confiar por completo. Foram justamente essas características que deram a Josué e ao povo de Israel a vitória na conquista de Canaã. Se quisermos abraçar a herança que Deus tem para nós, vamos precisar repensar paradigmas e renunciar às ideias prontas, deixando que Ele nos conduza por caminhos que talvez nem imaginamos. Bom, então é isso, né? A lição de domingo vem falar sobre as novas fronteiras, que às vezes a gente segue por algum caminho que não está nos trazendo assim conforto, né, digamos assim, de certeza, né, que a gente realmente está fazendo a coisa certa, a gente está mesmo progredindo, estamos mesmo fazendo algo de bom, estamos mesmo seguindo uma linha que está valendo a pena mesmo? Ou será que tudo isso está sendo exatamente o contrário de tudo isso que eu falei? Então, para ter uma direção certa, para poder estar seguindo o caminho aonde você vai estar alinhado com Deus, aí você precisa da ajuda do Espírito Santo para fazer isso. É muita oração para poder se alinhar a Deus. E se alinhar a Deus é exatamente fazer a vontade dele. Porque tudo nesse mundo está programado para a segunda volta do Messias. Então, quem estiver nessa linha de raciocínio aí da segunda volta do Messias vai estar contribuindo para a volta dele, né? Tem que estar aí dentro da palavra de Deus para poder conseguir chegar lá. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu, deixa no comentário aí embaixo. Deixa o joinha aí. Valeu? Fique com Deus. Deus abençoe.